Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Gente, eu fiz um trato que eu não ia regravar vídeo, né? Porque eu gosto que o vídeo seja parecido como se você estivesse aqui na minha frente conversando comigo. E eu não vou ficar conversando com você falando assim, deleta o que eu te falei e agora eu vou te falar de outro jeito. Não. E eu gravei um vídeo, deu uns 4 minutos, não sei o que aconteceu aí com a câmera, parou no meio, então eu vou recomeçar, vou ter que regravar. Mas vamos que vamos, né? Então vamos ler, vamos falar, vamos pensar, meditar na palavra de Deus, aprender bastante coisa. A gente está no segundo vídeo da carta de 2 Pedro, da segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 4, só 2 versículos, que a gente tem muita coisa para aprender aqui. E eu quero falar para você, tenha o hábito de ler a sua Bíblia. Eu falei no outro vídeo, vou repetir agora. Eu uso a versão NVI, que é a nova versão internacional. A gente tem que saber que a Bíblia não foi escrita originalmente em português, mas ela foi traduzida. Mas existem várias versões excelentes, muito boas, porque o contexto, a explicação é a mesma, mas tem algumas com umas palavras um pouco mais complicadas para os nossos dias, para a gente entender. Então eu prefiro essa aqui, que vamos falar, eu tô na meia idade, tenho 41 anos, tô na meia idade, então eu gosto do meio termo, não antiga demais nem moderna demais, né? E existe outras versões bem mais modernas, eu prefiro a NVI, mas as outras é a palavra de Deus, aprenda, leia, busque. Leia um pouquinho por dia, pelo menos, entendeu? Por quê? A gente se alimenta fisicamente, normalmente, pelo menos 3 vezes por dia. A palavra de Deus, Jesus diz que a palavra de Deus é alimento. Então a gente precisa se alimentar todos os dias. Tira um tempinho, de manhãzinha, de tarde, de noite, o tempinho que você encontrar, mas a gente encontra tempo porque a gente tem prioridade, né? Porque a gente dá valor. Então encontre um tempinho para que você possa buscar a Deus. Assiste um vídeo da Amiga Bíblia, a gente tem mais de 200 vídeos no canal, não só porque eu explico, mas porque a gente lê a palavra e ajuda você a entender. É importante, leia, veja um por dia pelo menos, maratona o canal, coloque diante de Deus o compromisso de ler e estudar a Bíblia todos os dias. Esse é o propósito do canal, tá bom? Vamos lá então começar aqui. Pedro continua, fala assim, seu divino poder nos deu seu divino poder nos deu tudo, quer dizer, o divino poder de Deus, né, que é Deus, que é o divino poder de Deus nos deu tudo que necessitamos para uma vida e para a piedade. Deus nos deu tudo que nós precisamos para viver de maneira correta, piedosamente fazendo o que Ele quer. Né? Existe um texto na Bíblia que fala: Deus não manda tribulação maior do que podemos suportar. Junto com isso, ele manda o escape e o alívio. E aqui Pedro vai dar uma receita para você. Poxa, eu não consigo fazer o que Deus quer. Aqui ele vai dar uma receita do o que nós precisamos fazer para realmente servir a Deus de verdade, né? Vamos lá. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio, quer dizer, através, como ele nos dá tudo que nós precisamos para viver de uma maneira digna, que ele espera que nós vivamos. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como nós vamos ser pleno, quer dizer, completo, perfeito, né? Completo, assim, é aquilo, né? Como que a gente vai ser ser cheio do pleno conhecimento de Deus? E até uma palavra-chave desse livro. Nos primeiros 10 versículos ele fala 3 vezes esse termo. Pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento de Jesus. Como a gente vai ter o pleno conhecimento de Jesus? Estudando a palavra dele. Sinto muito dizer, não existe outra maneira da gente buscar Deus, querer saber as coisas de Deus sem estudar a palavra dele. Às vezes as pessoas buscam Deus em outros lugares, de outras maneiras. Mas, gente, se ele te deu uma carta escrita, um livro desse tamanho, por que você vai buscar em outro lugar e não vai buscar na palavra de Deus? Não busque em pessoas em si, busque direto da fonte, da palavra de Deus, da Bíblia, certo? E o canal vai te ajudar também a entender também no começo da caminhada, entender mais as coisas de Deus, tá bom? Então, como a gente vai ser suprido de todas as coisas que a gente precisa para viver? Através do pleno conhecimento de Deus, que é através da palavra de Deus. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha só que coisa. Deus nos deu grandes e preciosas promessas. Ele promete e cumpre. Eu não preciso explicar nem o contexto que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer para você, Deus promete e cumpre. Se ele fala uma coisa, ele vai fazer.
Tem um texto até que fala que Deus não é homem para que minta. Entende isso? O homem, a mulher, o ser humano é mentiroso. Passa para trás, engana. Até um dia eu perguntei para uma pessoa, você mente? Né? A pessoa falou assim, eu minto, mas às vezes a gente tem que mentir para não deixar alguém chateado. Não, Deus não é assim, sinto muito te dizer, porque é a verdade, né? Ele não é assim. Se ele precisar falar para você, na palavra de Deus diz, que você tá errada, tá escrito aqui, ele vai falar que você tá errado, né? E também Deus também põe o Espírito Santo para falar nos nossos ouvidos, para que a gente possa saber o que é certo e o que é errado também, tá bom? Então, ele nos deu preciosas promessas. E ele é digno de cumprir todas essas promessas. Ele é fiel. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas fiéis nos acordos, nos termos que fazem, no casamento. Mas Deus é fiel, tá? Ele é verdadeiro. Ele é o único digno de toda nossa confiança. Né? A gente pode continuar aqui, ó. Ele nos deu promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Então, através dessas promessas de pensar que existe um céu, existe um Deus verdadeiro, que vai recompensar cada um pela fé, que a salvação é pela fé de cada um, a gente vai começar a viver uma vida piedosa, deixando de lado a corrupção, que é dado-se pela cobiça. Cobiça de dinheiro, cobiça de poder, cobiça de títulos. Isso tem acontecido muito na nossa vida, no nosso dia a dia, não só nos dias de hoje. Olha como é atual essa palavra. A gente, para poder ficar livre da cobiça, da corrupção, de todos os sentidos. Até citei um fato, né, que eu estava na fila da eleição e tinha uma fila do lado que era fila dos idosos, dos preferenciais. E existe uma pessoa que deu um jeitinho, furou a fila dos preferenciais. Que falta de respeito isso aí! Tem ética, não tem amor, tá errado, né? Mas a corrupção começa em todos os lugares, né? A Bíblia diz, sinto muito te dizer, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Se você se acha justa, você é a pessoa mais perdida que pode existir. Porque a gente começa, sim, a entender sobre a salvação, como eu falei no vídeo anterior, vendo que a gente não é santinho, não é santinha, não é perfeito. E daí a gente busca um Salvador. Só busca um Salvador, só crê em Jesus como Salvador, que é a porta para entrar para o céu é a fé em Jesus como Salvador. A gente só acredita nele se a gente reconhece que a gente é falho e precisa de um Salvador. Olha, que Deus te ajude, que você, no momento que você esteja vivendo na sua vida, com tribulação, com dificuldade, com alegria também, que isso não te desvie das coisas de Deus. Saiba que Deus providenciou todas as coisas para que você possa permanecer firme com Ele. Se você está em dúvida, se você está passando uma tribulação muito grande ou querendo viver uma vida do seu jeito, busque na palavra de Deus o pleno conhecimento dEle. E você vai viver em caminhos maravilhosos que Ele prometeu, que seria para os servos dEle. Ó, um grande abraço bem apertado e até o próximo vídeo.